E eu queria fazer uma pergunta para você. Se você soubesse que existe uma ferramenta muito importante para você construir o ano de 2026, você gostaria de saber qual é essa ferramenta? Seria muito bom a gente tê-la nas nossas mãos e saber manejá-la muito bem, né? Porque se a gente tiver uma ferramenta certa nas mãos, mas a gente não saber utilizar, não vai servir de muitas coisas, sim ou não? E nós vamos falar sobre isso hoje. Para isso eu gostaria que você abrisse Salmos, capítulo 34. Salmos, capítulo 34, versículo 12 ao 14. Vamos lá? Salmos, capítulo 34, versículo 12 ao 14. Diz assim: quem de vocês ama a vida e deseja uma vida longa para ver o bem? É uma pergunta. Quem de vocês deseja uma vida longa para ver o bem? E ele continua: guarde a sua língua do mal e os seus lábios de proferir mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Bom, aqui o salmista ele está fazendo uma pergunta e logo em seguida ele te dá a resposta. Quem deseja ter uma vida em 2026 longa para ver o bem, aqui ele instrui. Nós devemos fazer o quê? Guardar a língua. Fala para a pessoa do lado: guarde a sua boca. 2026. Do mal e das mentiras. Guarde a sua boca, os seus lábios, a sua língua, do mal e da mentira. Então, nós vamos ver o que é o salmista de fato, o que é que a gente entende aqui. O salmista ele faz uma pergunta direta e logo dá uma resposta. As suas palavras, ela mostra claramente que existe uma ferramenta poderosa para que a gente possa viver bem e ter uma vida longa. Amém? E eu quero fazer uma pergunta. As suas palavras têm criado o futuro que você deseja? Será que tem criado o futuro que você deseja? Hoje de manhã eu acordei pensando nisso. Porque se não tem criado, talvez a gente tenha criado um futuro que a gente não quer, ou talvez nós não estamos usando a língua para criar o futuro que a gente deseja. Então, não utilizá-la e utilizá-la mal, nós não vamos ver essa promessa de Deus concluída na nossa vida. Às vezes a gente fala assim: eu não tenho falado mal, eu tenho guardado minha boca do mal, eu tenho até ficado quieto demais, porque aí eu já não consigo, eu tenho segurado muito a minha língua. A mulher fala muito isso, né? Assim, eu tenho segurado, pastor, a minha boca, a minha língua, não tenho falado o que precisa ser dito. Porque se eu estivesse falando, ele ia ver. Então, às vezes, a gente observa que assim, a gente está segurando a língua. Mas também, não, só segurar e não falar, isso impede a gente de ter uma vida longa e viver o bem, gente. Preste atenção no que Deus está dizendo. Eu ficar em silêncio impede eu de viver as promessas de Deus. Só que existe uma coisa muito importante que a gente precisa comentar no início. Há um perigo também, principalmente na língua descontrolada. A língua que fala o que quer, né? Fala na hora que não deve. Tem gente que fala assim: eu sou sincero, eu falo mesmo, tudo que tem que ser dito. Às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não está sendo sincero, a gente está sendo mal educado. Porque a Bíblia fala que a gente tem que falar no momento certo, na hora certa. E tem que segurar a língua para poder realmente falar aquilo que edifica. E se for perguntado, né? Se for perguntado. Eu, particularmente, a Juliana fala assim: Marcos, você tem que tomar muito cuidado, porque você fala muito. E quem fala muito, quem gosta de utilizar, a gente vai chegar nesse versículo, quem gosta de utilizar a língua, tem que tomar mais cuidado, vigiar mais ainda. Então a gente tem que ter padrões que limita, que nos conduz e que nos segura. Se a gente não tiver padrão, e Deus ele nos ensina esse padrão, que são princípios e valores, então a gente vai abrir a boca na hora certa, vai falar o que precisa na hora certa, e então a gente vai edificar muito 2026. Vamos treinar junto? Vamos estudar sobre isso? Então, uma coisa que a gente precisa ver, que eu e você, a gente já feriu muitas pessoas com a boca. Ferimos muitas pessoas com a boca. E nós já percebemos também que palavras nos feriram. Só que a pergunta é: quantas pessoas você edificou com sua boca? Quantas pessoas você transformou dizendo, declarando sobre a vida dela? Preste atenção nisso. Os filhos, a esposa, o marido. Hoje é muito comum o marido reclamar da esposa, a esposa reclamar do marido. E mais do que isso, reclamar dos filhos. Por isso eu fiz esse compromisso com Deus, esse ano, da gente trabalhar esses alicerces, esses princípios dentro da família. Com a mesma boca a gente adora a Deus, mas amaldiçoa a nossa família. Não podemos fazer isso. Então Deus está instruindo o nosso coração. Esse ano de 2026 vai ser diferente, porque nós vamos alinhar a nossa língua com a boca de Deus. Amém? Com a palavra de Deus. Olha só, teve uma pessoa, antes do Yasumi, ela chegou e ela falou assim: eu estou tão cansada, que eu gostaria de dormir uma semana. Ficar na cama uma semana. E eu lembro, todo mundo falou assim, uma semana, ela falou assim: eu não quero saber de nada, não vou passear, não vou fazer nada. Vou ficar uma semana em casa, na cama. E nós nos encontramos agora, vou retorno do trabalho. Todo mundo falando assim: para onde você foi? As crianças quiseram ir para o Snow, as crianças... Todo mundo comentando lá, os rapazes falando assim: eu fiquei em casa mesmo. E ela falou: vocês não vão acreditar. Peguei influenza, fiquei uma semana de cama.
Uma semana de cama. Porque eu vejo assim que ela colocou tanta emoção quando ela disse para tantas pessoas, porque ela falou com muito desejo. Eu estou cansada, eu preciso descansar. Adoraria ficar uma semana de cama. Não precisa ser crente, não precisa ser cristão para entender isso. Tanto que as pessoas que estavam em volta falaram, você disse, você mesmo falou. Ela, mas não queria desse jeito. E aí eu fiquei quieto, porque se eu fosse falar ia ter problema. Mas escute, nós precisamos entender, não sei se você está entendendo isso daqui. Deus está nos instruindo. A nossa língua, a nossa boca, determina se nós vamos ter uma vida longa ou se teremos uma vida curta. E se nós vamos ver o bem ou se vamos viver o mal. Deus, quando criou todas as coisas, Ele criou dizendo, haja luz, haja luminares, haja separação de terra e água. Por que que começou assim? Porque Ele está dizendo, existe um padrão. Existe algo que eu e você precisamos entender. Deus podia pegar tudo e formar com a mão, Ele podia. Ele podia lá formar você do jeito que Ele fez, mas fazendo tudo. O planeta Terra, todas as coisas, simplesmente tocando. Mas não, Ele fez como? Declarando. Se você quer que esse ano de 2026 seja diferente na sua vida, precisa começar pela boca. A gente precisa começar dizendo, declarando, fazendo decretos, alinhados com a palavra de Deus. E é muito comum a gente fazer uma análise e a gente começar a observar que a gente fala muita coisa fútil. Muita coisa... Gente, tem gente que já acorda pela manhã. Eu estou com tanto sono. Esse sono está me matando. Já parou para pensar? Não, tem gente... A minha digníssima esposa, às vezes ela fica com dor de cabeça. E a gente está cuidando disso. Teve um dia que ela falou assim, essa dor de cabeça... Eu falei, parou? Parou. Ela falou assim, vai ser curada em nome de Jesus. Se a gente ama um ao outro, a gente tem que cuidar também um do outro. Cara, olha o que você está falando. Isso não coincide com você. Deus não te vê assim. Deus não quer isso para a sua vida. Fala que você tem saúde. Fala que você está forte. Fala que você tem... Olha, que você é inteligente. Então tem gente dizendo isso. Essa coluna vai me matar. Eu vejo as pessoas dizendo, depois que eu cheguei a essa idade, assim, eu vejo assim, não tenho mais saúde, não. Eu não tenho mais vontade, eu não consigo fazer mais essas coisas, não. E eu vejo as pessoas dizendo isso. Gente, tudo bem, é necessário a gente entender também que precisa fazer um exercício físico. Mas você pode matar a sua saúde dizendo com a sua boca, acelerando cada vez mais o mal sobre as nossas vidas. A gente saiu no Coen e teve uma mãe que estava vendo o filho lá pendurando. E pendurava, pulava para lá, pulava para cá e pendurava. E assim, eu vi também que estava extrapolando um pouco. E ela falou assim, desce daí que você vai cair. Desce daí que você vai cair. Daqui a pouco ela falou, desce daí que você vai cair e quebrar um braço. Deus teve muita misericórdia, ele caiu, não quebrou o braço. Não te falei? Não, você não falou, você profetizou várias vezes. Você acelerou. Você fez com que fosse... Olha, pelo amor de Deus, gente. É muito nítido. E às vezes a mulher ela tem um costume de falar, eu falei que ia acontecer. Porque se não tivesse falado, não ia acontecer. Era só ficar em silêncio. Era só não declarar. Ou segurar a boca. Porque o salmista fala também. Senhor, coloca uma porta na minha boca, uma trava na minha boca. Segura a minha boca. Às vezes o que a gente está precisando, se não tem nada para falar, guarda a boca. Os avós antigamente falavam isso, né? Vira essa boca para lá. A minha mãe falou muito isso. A gente falava alguma coisa assim que ela ficava preocupada, mãe, vira essa boca para lá. Assim, vai lavar essa boca. Passa sabão nessa boca, olha o que você está falando. Mas isso não adianta. Passar sabão, virar a boca para lá. Fala do outro lado, eu estou falando para vocês. Né, assim, amaldiçoando desse lado. Não adianta. Eu estou lançando. É semente. Não adianta virar a boca. Precisamos alinhar o nosso coração com a palavra de Deus esse ano. Gente, deixa o Espírito Santo ministrar no nosso coração, porque isso é muito sério. Eu vejo pessoas mudando o curso da sua vida, simplesmente por falar coisas que não estão alinhadas com a palavra de Deus. Tiago, capítulo 3, versículo 5, 6. Esse versículo é extraordinário. Tiago ele diz assim, ó, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Aqui Tiago está dizendo, se você vê uma floresta, o incêndio começa com algo pequeno. A nossa vida também é a mesma forma. Ele está falando, cuidado. Porque aquilo que você lançar pode começar um fogo e não parar mais. E pode destruir tudo. Se você ainda não puder interromper, acaba-se com tudo. Tem gente que está sofrendo e está morrendo pela boca. Porque tem uma língua descontrolada. No momento da ira, é o pior momento que a gente vive. O momento que nós estamos, às vezes, irritados, ou às vezes nós estamos totalmente prejudicados na emoção, não conseguimos controlar, não consegue ter domínio próprio, acaba falando besteira. Não adianta você tampar a boca nesse momento, já saiu. Já saiu. Escute, hoje nós precisamos entender que a nossa família precisa ouvir o melhor da nossa boca. Como que a gente faz isso, Marcos? Pare de falar o que você está vendo. Comece a declarar aquilo que você quer ver. Comece a chamar a existência daquilo que você quer ver. Marcos, mas eu não consigo. Consegue sim.
Não deixe o seu coração levar a sua vida em 2026. Deixe a sua inteligência. Você é mais inteligente do que as suas emoções. Não adianta você permitir que o coração conduza, porque ele vai conduzir do jeito dele é o jeito que Deus não permite. É a nossa mente, é o nosso coração alinhado com a palavra de Deus que nós vamos fazer o decreto correto. Então hoje escolha trazer para a sua vida aquilo que você de fato quer ver em 2026. Aquilo que você quer testemunhar no final de 2026. Compara o ano passado, como que foi a sua vida emocional, a sua vida espiritual, a sua vida com Deus. A sua vida familiar, o seu casamento. Então você quer igual? Começa a declarar igual. Quer diferente? Então tem que mudar o que fala. Tem que mudar aquilo que a gente estamos declarando. Em 2026, vai ser diferente sim, para todos que começarem a usar bem a sua boca. É o que Deus está dizendo. Quem de vocês ama a vida e deseja uma vida longa para ver o bem? Então guarde a língua do mal e os seus lábios de proferir mentiras. Quais são essas mentiras? Mentiras não é aquilo que você fala intencional, é aquilo que você fala inconsciente. Eu sou assim mesmo. Isso é uma grande mentira. Isso é uma mentira. Eu sou assim mesmo. Eu já nasci assim. Eu nasci desse jeito. Meu casamento não tem mais jeito. A minha saúde já foi boa. Mentira! Diante de Deus, o que é impossível? Nada. Para Deus nada é impossível. Então, se para Deus nada é impossível, se eu de fato creio em Deus, então eu não posso aceitar nenhuma mentira a meu respeito, porque quem crê em Deus farão coisas maiores que Jesus mesmo, ele mesmo disse. Você crê nisso? Então comece a dizer em 2026, gente. Vamos começar a incentivar uns aos outros. E eu desafio, se eu estiver falando uma coisa errada, que é incoerente com a palavra, vocês podem me brecar. Porque às vezes a gente está comentando, é o pastor que está falando. Às vezes eu falo assim, que dor de cabeça. Já tomei remédio, não passa. Nessa hora vocês têm que interferir. Vocês têm que interferir e falar assim, pastor, lembra da mensagem? Entendeu? E tem que falar, vamos declarar agora. Você já está curado. E aí você lembra. É por isso que nós devemos andar um ao lado do outro. Esse ano, nós vamos começar a corrigir um ao outro. Com amor. Declarando. Cuidado. Segura essa língua aí, cara. Segura essa língua aí, mulher. Lava a sua boca. Porque esse ano de 2026 eu estou com você. Eu não quero ser prejudicado com você também, não. Amém? Porque a bênção, a gente não cantou? Está atrás, está do lado, está contigo. Não está para todo lado? A maldição também. Então se comprometa. Não se trata só de você. Deus está te chamando e Ele está falando, olha, a vida em 2026 não é só você. Eu quero que você seja bênção também na vida de outras pessoas. Então vamos trazer a verdade, falar a verdade, vamos começar a profetizar, declarar sobre a vida do outro e vamos viver um ano 2026 diferente de 2025. Amém? Porque tudo acontece em resposta do que nós falamos. No mundo espiritual, tudo que a gente declara, acontece. Davi, ele declarou antes. Ele falou assim, você vem para Golias. O maior desafio de Davi ali, naquele momento, foi Golias. Ele falou assim, você vem contra mim, com pau e com lança, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Ele declarou antes, para depois vencer. E a gente está querendo fazer o quê? A gente reclama antes e vai do jeito que vai, do jeito que dá. Né? Sem armadura, sem nada, e a gente vai lá. Gente, eu vou explicar uma coisa. A batalha vai ser grande, o desafio é grande. Porque a conquista também é grande em 2026. Não adianta usar as mesmas ferramentas de 2025. Escute, se você não ouvir a sua esposa, você vai de short para a guerra. Você vai de camiseta cavada para a guerra. Nós não vamos preparados do jeito que precisa. Então nós precisamos ouvir a nossa esposa. Mulher, abra a tua boca para edificar esse cara, para edificar esse homem. Comece a falar. Porque não falar também impede da gente ter uma vida longa e ver o bem. Olha só, eu queria colocar aqui rapidamente. Algumas pessoas, independente se ela é cristã ou não, teve pessoas que a gente conhece, que fizeram decretos, declararam a vida inteira e foram transformados. Tiveram seu futuro totalmente transformado. Quem conhece esse cara? O Usain Bolt, né? Antes de ser o homem mais rápido do mundo, ele dizia, eu nasci para ser mais rápido do planeta. A história desse homem é maravilhosa. Ele não tinha tênis para correr. Ele não conseguia treinar. Presta atenção. Porque ele não conseguia se adaptar com tênis. E ele começava a declarar desde pequeno, eu nasci para ser o mais rápido do planeta. Mesmo quando riam dele, por seu biotipo, ele continuava declarando. Depois quebrou o recorde e se tornou a lenda olímpica. Ninguém quebrou esse recorde até hoje. Em 100 metros, 9,58. Em 200 metros, 19,19. Preste atenção. O poder das palavras, desde pequeno. Provavelmente os pais também falavam. Então, vamos para o próximo. Rapidamente, por favor. 2, né? Michael Phelps, conhece? Quem conhece o Michael Phelps? Desde jovem dizia, eu vou ser o maior nadador da história. Antes das Olimpíadas de Pequim, ele afirmava, eu vou ganhar 8 ouros.
Ele foi ousado. Eu vi pessoas, oposições contra ele, rindo dele. Agora olha lá, cumpriu exatamente o que declarou. Só nas Olimpíadas de Pequim, ele fez 8 ouros. 8 ouros. Por que um número exato? E se ele tivesse declarado mais? Teve um repórter que perguntou para ele, se você tivesse declarado mais, será que você não conseguiria 9? Entende? O poder das palavras. Tem gente que está construindo a vida sem perceber. E tem gente também que já é abençoada porque os pais estão abençoando, declarando sobre eles, declarando sobre os filhos. Kobe Bryant, né? Desde jovem repetia, eu vou ser um dos maiores de todos os tempos. Ele teve a oportunidade de jogar ainda com Michael Jordan. E ele perguntava para o Michael Jordan como podia ser o melhor. Michael Jordan falava que ele era irritadíssimo, ele irritava demais, que ele ligava 2 horas, 3 horas da manhã, me dá como fazer o melhor pivô, como dar o melhor passe. E ele disse que via Michael Jordan disse que via Kobe como o irmão mais novo. Então viveu com disciplina extrema para sustentar o que falava. Não é sobre um dia brilhante, é sobre 18 anos sendo escolhido entre os melhores, 18 All-Stars. Ele foi escolhido 18 vezes como um dos melhores. Presta atenção. Aí foi lamentável que em 2020 ele morreu em um acidente de helicóptero na Califórnia com a filha de 13 anos. Uma carreira interrompida. Mas ele cumpriu o propósito dele. Ele desejava. Ele era cristão e ele fez muitos trabalhos também em relação ao próximo. Observe. Declarando desde pequeno, desde jovem. Desde jovem. Agora você fala assim, ele declarou desde jovem. Mas Marcos, olha a minha idade. Comece agora. Comece a declarar, não só de manhã, de tarde, à noite. Declare o tempo todo. Comece a declarar. Esse Tom Brady, né? Escolhido apenas, meu Deus do céu, ele tentou ser escolhido por um time profissional 199 vezes. E toda vez que ele era reprovado, ele dizia, vou provar que estão errados. Consegue imaginar? Olha isso, gente. Tornou-se o maior quarterback, que é o jogador que comanda o ataque. Ele não é nem capitão do time. É ele que faz a estratégia do time. Ele se tornou o maior de todos os tempos. Preste atenção. Vou provar que estão errados. Ou seja, vou provar que estão mentindo do meu respeito. Aqui a palavra de Deus diz o quê? Devemos ficar longe do quê, gente? Presta atenção. De novo. De toda mentira. Quando a pessoa olha para você, você não consegue. Você é brasileiro. Não dá para você. Já foi bom. Vou provar que estão errados. Vou provar que estão errados. 2026, vamos provar que muitas coisas estão erradas no nosso meio. Amém? Esse cara é Cristiano Ronaldo. Gabriel é fã desse rapaz. Ainda jovem em Portugal, ele dizia, eu serei o melhor jogador do mundo. E até hoje ele diz. Tem gente que fala assim, por que você é tão soberbo? Conquistou 5 bolas de ouro como o melhor do mundo. Ele falava, se eu não me ver como o melhor, ninguém vai me ver. Começa por mim. Cristiano Ronaldo, ele é cristão. Foi criado num fundamento bíblico cristão. A mãe dele sempre falava para ele, filho, você vai ser o melhor jogador do mundo. Então ele começou a pegar essa frase para ele. E ele dizia assim, serei o melhor jogador do mundo. Só 5 vezes considerado mundialmente o melhor jogador do mundo. Tem mais. Henry Ford, quem conhece? Henry Ford, antes de revolucionar a indústria, ele declarava, eu vou colocar o mundo sobre rodas. Mesmo ouvindo isso, é impossível, o carro é só para ricos. Essa foi uma das maiores barreiras. E o que aconteceu? Henry Ford, ele fez o quê? Ele criou uma produção em massa, mas para que o valor do carro que ele produzia fosse acessível ao mundo. E ele colocou o mundo. Se fosse só para os ricos, não alcançaria. Ele decidiu fazer carros que todo mundo pudesse andar. Então, criou uma produção em massa, tornou-se automóvel acessível e mudou a história do mundo. Declaração, eu vou colocar o mundo sobre rodas. Walt Disney. Não se trata, tem gente que é contra, tem gente que não é, mas eu quero que você entenda o poder das palavras, preste atenção. Antes de criar a Disney, o Walt Disney foi demitido por falta de criatividade, teve empresas falidas, foi ridicularizado, mesmo assim declarava, se você pode sonhar, você pode realizar. Ele dizia que criaria um lugar onde as famílias viviam a magia juntas quando ninguém acreditava. Hoje a Disney é um dos maiores impérios do mundo e ele falou isso antes de acontecer. Então, quantos estão entendendo o que Deus está dizendo? Franklin Roosevelt, né? Desde jovem ele declarava, eu serei presidente dos Estados Unidos. Poucas pessoas conhecem esse presidente. Eu estudei sobre a história dele. Em 1921, quando tinha 39 anos, Roosevelt contrariou poliomielite. A doença o deixou paralisado da cintura para baixo. Quando muitos disseram que o seu sonho havia acabado, ele não mudou o que dizia. Tornou-se presidente 51 anos, o único presidente dos Estados Unidos eleito 4 vezes. 4 vezes. A limitação física não mudou a sua declaração. O que está mudando a declaração que nós fizemos no início do ano? O que pode mudar? Somos nós. É o que a gente pensa. Escute, você tem a natureza de Deus, assim como cada um de nós. Devemos aprender isso e colocar em prática. Declarar. Como vai ser 2026? Quem decide? Deus já nos abençoou. Deus ele já nos abençoou, ele está esperando algum comando.
para que o mundo espiritual haja de acordo com aquilo que ele já nos deu. Às vezes, Jesus ele vai falar a vocês, vocês falam que me ama, diz que eu sou Senhor, Senhor, mas a sua boca está longe de mim. O coração de você fala pela boca, mas o coração está totalmente longe de mim. Devemos alinhar. Como que eu alinho o coração? Marcos, eu quero falar tanto, e eu até penso de forma correta, mas eu falo de forma incorreta. Então, o que você precisa fazer? Repetir, declarar. Marcos, mas eu tento, os pensamentos são ruins demais. E às vezes os pensamentos vencem. É o que eu mais tenho, que as pessoas mais falam. São isso. Marcos, eu o tempo todo, eu não quero, mas os pensamentos, eles me atrapalham o tempo todo. Então, querido, está na hora de você começar a colocar diante dos seus olhos aquilo que é importante. Está na hora de você fazer um exame de si mesmo, onde você se alimenta. Mudar aquilo que você está tendo como informação. Cuide do seu coração, a Bíblia fala. Pensamento está ruim? Interrompe ele. Como? Declarando. A ciência já fala sobre isso. Quer um exemplo fácil? Comece a contar. Agora, todo mundo. De 1 a 20, no pensamento. Só no pensamento. Vai. Só no pensamento. Não fala, não. Fala teu nome completo agora. Fala o teu nome completo. Fala. Agora. Falando. Pronto. Agora volta a contar. Perdeu a contagem. Você perdeu a contagem. Como que você interrompe o pensamento ruim? Declarando. Fala pro seu irmão, meu irmão, declare. Para de ficar alimentando pensamentos que vai destruir a sua vida. Pare de ficar alimentando pensamentos que são setas de Satanás, contrário ao propósito de Deus para a sua vida. Eu comecei a ensinar isso ao Gabriel. E o Gabriel, ele se dá muito bem falando isso. O Gabriel falava assim, pai, eu venho pensamentos que às vezes eu não quero pensar. E eu falei, que tipo de pensamento? Queria saber primeiro. Ele começou a falar. Eu falei, muda isso, filho. Como? Eu não consigo. Muda igual canal de TV. Muda, eu não consigo. Eu lembro que o Code falou isso quando eu estava na Gana. Lembrei agora. Uma vez eu confessando os meus pecados, né, assim, pro Code. E aí ele falou assim, ele não vai lembrar disso. Era quando ele ia para Nagano. E a gente tinha discipulado. Saía do Iaquim, e ele chegava logo em seguida com a Orcada. E aí a gente ficava na sala fazendo o discipulado. E aí logo em seguida ele fazia o que tinha que fazer e voltava. A gente teve bastante tempo nesse aspecto. E eu vejo que a palavra é o que fundamenta a nossa vida, gente. E eu lembro que, falando para ele sempre falava assim, qual é a sua dificuldade? A gente tem pouco tempo, mas fala logo qual é a sua dificuldade, quais são as suas lutas. Lembra disso? Não lembro. Não lembra. Aí, eu falava a mesma coisa. E eu usei a mesma coisa para o Gabriel hoje, eu uso facilmente para todo mundo. E eu nunca imaginei ser tão fácil. Eu falava assim, mas vem uns pensamentos muito ruins, aí eu penso sobre isso. E ele falava assim, mas você tem que mudar. Muda como canal de TV. Eu falei, canal de TV, como que é fácil mudar de pensamento como canal de TV? E ele falou, é só mudar. Se você ficar dando atenção, vai piorar, vai aprofundar. E um abismo puxa o outro. Muda como canal de TV. Eu falei, mas como canal de TV? Aí foi a hora que ele ensinou. Ele nem lembra que ele ensinou isso. E aí ele ensinou, declara, começa a declarar. Gente, preste atenção. Você nasceu não para ficar quieto, para falar, anunciar as boas novas. Anunciar começando para a sua vida, para a vida da sua casa, nesta igreja. As pessoas que entram aqui, você já tem que estar preparado para poder abençoá-las, falando palavras de bênção, palavras de validação, falando palavras de encorajamento, de incentivo. Nós precisamos estar edificando um ao outro esse ano. É assim que nós vamos construir, nós vamos estabelecer alicerces ao ponto de estar bem firme, e aí a gente vai começar a crescer. Se você não entender isso, você mesmo vai estar construindo, mesmo não querendo. Você vai ser conduzido por aquilo que precisa de disciplina, que é o seu coração. Não vai dar certo. Então, tome uma decisão de você alinhar o seu coração. Agora, Provérbios capítulo 18, versículo 21, preste atenção. Porque tudo acontece em resposta do que nós falamos. Preste atenção aqui, fala. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Mulher gosta de falar muito. Preste atenção no que você está falando. Porque quem gosta de utilizar muito a boca sempre vai estar comendo do fruto. Só que preste atenção uma coisa que às vezes a gente passa despercebido. A língua tem poder. Poder sobre o quê? Poder sobre a vida e sobre a morte. Preste atenção. Tem uma tradução que ela é mais específica. Poder sobre a vida e sobre a morte. Então ela tem poder do quê? De anular a vida, de interromper a vida, e também de interromper a morte e de anular a morte. Então, a língua, ela é neutra até que ela entre em ação. A morte, ela existe e a vida, ela existe. Se você quer alinhar com a vida, você precisa fortalecer a vida como? Falando, com a boca. Quer fortalecer a morte? Então, fortaleça com a boca. Então, quando o desânimo vem, o que a gente tem que falar? Eu estou somente cansado agora, mas Deus está restaurando as minhas forças. Eu não estou bem, eu estou doente. Você começa a declarar, eu já estou curado. Eu declaro em nome de Jesus que isso é só por um tempo. Amanhã estarei muito melhor. Quando eu acordar, estarei restaurado. Quando eu acordar, estarei completamente curado. Comece a declarar isso. O casamento, às vezes, a gente quer deixar para lá. Às vezes a gente não quer resolver conflito. Não, fala assim, agora, por enquanto. Não consegue falar? Por enquanto. Por favor, eu preciso de um tempo. Amanhã a gente conversa. Não fica levando para o outro lado, ao ponto de dizer assim, olha, não vou falar mais nada. Esquece, não adianta. Não. Porque quando você faz isso, você anula a morte. Você paralisa a morte.
A morte do diálogo. Você paralisa a morte na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual, na nossa vida física. Toma decisão, começa a declarar vida. Palavras de vida. Comece a declarar. Então, o que a gente precisa entender é que a língua sempre vai interromper o processo que já está em andamento de vida e de morte. Aonde a nossa língua vai entrar para cooperar com aquilo que Deus está fazendo. O tempo todo, nós precisamos estar cuidando do nosso coração. Cuidando daquilo que a gente fala. E profetizar, decretar. Não, você não vai querer interromper o processo de Deus na sua vida esse ano. Porque o que Deus tem para nossas vidas, querido, Ele tem pressa em fazer com que a gente viva os planos dele. É só você prestar atenção. Às vezes a gente está insistindo no erro, mas Deus, com muita graça, com muita misericórdia, está levando um irmão para falar com você. Está levando Deus para falar com você. A palavra aparece para você o tempo todo e está o tempo todo direcionando. Mas aí eu fico alimentando o meu pensamento, alimentando as minhas emoções negativas, as minhas emoções que estão levando eu para a morte. Morte o quê? Morte, distanciamento de Deus. Interrompa isso. Em 2026 nós vamos interromper e nós vamos interromper juntos. Nós temos programações para 2026. Nós vamos ter muitos seminários aqui específicos, construindo, fundamentando o nosso alicerce. Fundamentando aquilo que é a coisa mais importante, o nosso coração. Guarde o teu coração a palavra. Então vamos guardar. Vamos guardar juntos, nós vamos trabalhar juntos, vamos construir juntos. Amém? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Você vai memorizar esse versículo e você vai carregar com você. Por quê? Você crê em muitas coisas. Mas aquilo que é mentira, você vai anular com a palavra. Anulando com a palavra, você vai colocar isso como tarefa de casa. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Guarda isso que vai cair na prova. Para 2026 vai cair. Está escrito, eu criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Então nós não vamos crer naquilo que é contrário à palavra de Deus. Nós vamos crer naquilo que Deus está nos orientando a crer. Creia. Eu e a minha casa será salva. Isso é uma coisa que Deus quer que a gente creia. Eu e você nós precisamos crer. Então se você crê, diga, criei, por isso falei. Criei, por isso falei. Se você estiver crendo em coisas contrárias à palavra de Deus, está declarando, então você está declarando com fé, porque a fé também não é só para coisa positiva. Fé negativa também existe. É medo. Fé é medo. Quando você realmente tem medo de umas coisas que você não quer que aconteça, e você fala daquilo que você está pensando, na realidade você está exercendo fé. Fé negativa é quando a gente tem medo. O medo, ele vai existir, mas ele não vai te limitar, ele não vai te paralisar, gente. Por isso, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Esse ano a gente possa tomar a decisão de amar a Deus acima de tudo. Amar a palavra dele, estar em comunhão com ele. Esse ano decida confessar o seu futuro. O que você deseja para esse ano? A gente já marcou ali os nossos alvos de 2026, sim ou não? Então, comece a declarar. Comece a declarar. Nós vamos ter aqui uma aula especial, não comentei ainda com o coach, mas nós vamos ter um café da manhã com os homens. E eu vou dizer uma coisa para você. Esteja anotando esse dia. Nós temos 2 datas marcadas, um para esse mês e um para o mês que vem. E aqui nós vamos aprender como declarar e criar o nosso futuro. Criar o nosso futuro. E entendendo que assim, o homem, ele tem que assumir essa posição, porque Deus ele traz essa responsabilidade para nós, muito mais do que as mulheres. Nós precisamos conduzir, nós somos líderes. E esse ano a gente vai trabalhar desenvolvimento de liderança masculina. Porque o homem é o que vai dar a direção e é onde ele vai levar as pessoas que estão com ele. Aí você fala assim, Marcos, eu não quero ser líder. Você já é de si mesmo. Não adianta. Nós somos líderes de nós mesmos. Ninguém vai ser líder de você. Você é líder de você mesmo, na sua responsabilidade. Você é líder na sua casa. Se não é, não casei. Não tem problema. Quando você casar, quando você estiver, você vai estar liderando também. Ah, no trabalho. É isso que você precisa entender. E se você quer ser um empreendedor, você também vai ser líder. Vai ter uma responsabilidade muito maior, colocando pessoas abaixo de você. Conduzindo as pessoas para a vida. Então, esse ano, a gente vai trabalhar muito isso. Homens, se preparem. Porque Deus ele está chamando a responsabilidade de cada um de nós. E eu estou realmente acreditando que em 2026, no final de 2026, nós vamos ter grandes testemunhos. Nós já estamos tendo. Deus já está fazendo grandes coisas, mas nós teremos muito mais. Então, observe aqui, Marcos capítulo 11, versículo 23. Jesus ele sabia tanto disso que ele queria deixar isso bem claro para cada um de nós. Aí ele nos ensina, estando com os discípulos, a respeito desta ferramenta. Em determinado momento, Jesus andando com os discípulos, e ele fala, em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Olha só, Jesus ele não está dizendo assim, se você pensar. Ele não está dizendo assim, se você desejar. Ele não está falando isso. Em todas as traduções ele fala, se você o quê? Dizer. Se você disser. Se você falar. Se você declarar. Há um outro momento em que Jesus está caminhando com os discípulos e ele passa por uma figueira onde ele procura ter figo. E aí ele não encontra fruto dela.
os discípulos tudo atrás. E ele queria ensinar isso para os discípulos. Ele chega e ele fala assim: ninguém coma fruto de ti. Ninguém mais coma fruto de ti. E saiu. Eles terminando a viagem missionária deles, na hora que eles estão voltando, aí chegam os discípulos assim: Senhor, 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 veja, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou até a raiz. Tem gente que entra ali em discussão teológica: ah, porque a figueira significa isso, ah, porque isso, ah, porque aquilo, porque não sei o quê. Mas esquece o principal. Jesus quis mostrar para os discípulos uma coisa muito simples. Eu declarei. E aconteceu. O que você está declarando para a sua vida? O que você está declarando para os seus filhos? O que você está declarando para 2026? A sua boca não é neutra. Depois que saiu uma palavra, ela cai como semente. E isso vai acontecer. Então as suas palavras têm poder de criar realidades. O que você começaria a dizer a partir de agora? Comece a alinhar o seu coração com Deus e reconheça: Senhor, eu preciso mudar algumas coisas. Eu preciso alinhar o meu coração agora. Eu preciso agora cancelar algumas mentiras dentro de mim. Porque eu quero sim viver uma vida longa e ver o bem que o Senhor tem para mim, para minha casa, para minha igreja. Então, Marcos, eu estou muito desanimado. Não, você não está declarando o que você precisa declarar. Marcos, eu ainda estou muito confuso. Então, entenda, Deus está dizendo: comece a declarar a minha palavra. Comece a declarar aquilo que você quer. Se comprometa de chegar e realizar, de fazer, vá em direção. Mesmo que assim, às vezes, eu não sei se vai dar certo. Não, assim, declare: o Senhor está comigo e eu declaro em nome de Jesus. Eu vou ter a direção correta, as portas certas vão se abrir diante desse projeto, mas eu vou caminhar em direção agora, porque eu sei que o Senhor está comigo e eu sei que o Senhor vai fazer com que eu siga em diante ou que eu pare. Se não for da tua vontade, Pai, eu quero prosseguir. E eu declaro, eu consagro todos esses projetos, todos esses planos ao Senhor. Amém? Gente, 2026 vai ser diferente. Eu declaro em nome de Jesus. Nós podemos ver que Deus tem urgência da gente entender isso. Mas a gente precisa saber as ferramentas corretas. E Deus, Ele está falando hoje: use a sua boca. Use a sua língua. Guarde do mal, guarde da mentira e declare aquilo que você quer ver. Amém? Deus leva a gente em momentos difíceis para que você tenha a solução e realmente faça algo florescer, algo diferente daquilo que você está vendo. E às vezes, talvez, a gente vai ver assim como Deus fez com o profeta Ezequiel. Você crê que esses ossos podem criar vidas? Se o Senhor diz, Senhor, eu creio. Então profetiza. Profetiza. Amém? 2026, nós vamos estar alinhando nosso coração, profetizando, declarando. Nós vamos enviar para cada um de vocês declarações que você pode ter a opção de decidir em cada área da sua vida. Nós vamos estar enviando tanto em japonês quanto em português declarações importantes para este ano. Declarações que vai tirar você de onde você está para onde Deus quer que você vá. Amém? Que esse ano de 2026 a gente possa gerar e criar aquilo que Deus de fato quer para as nossas vidas, para a nossa família e para essa igreja. Na família, em vez de criticar os seus filhos, comece dizendo: você é abençoado, você é um presente de Deus. No casamento, ao invés de você criticar o seu cônjuge, comece a dizer: eu creio, o Senhor é contigo, é só uma fase, eu creio que você está crescendo, eu creio que você está florescendo, eu creio que você vai crescer muito mais na presença dele. Na vida pessoal, em vez de você dizer: não consigo, eu estou crescendo, eu vou chegar lá, é apenas um tempo e um processo. Eu aprendo rápido com todas as dificuldades. Amém? Queria que você ficasse de pé nesse momento. Se nós queremos guardar a nossa língua, nós precisamos também saber aquilo que precisa ser dito. Então, eu desafio você, junto com a gente, fazer a leitura bíblica esse ano. Tem vários planos e você comece a declarar tudo aquilo que você vai anotando na sua Bíblia. Comece a desafiar o seu coração. Eu nunca li a Bíblia, Marcos, inteira, então assim fala: Senhor, eu decido ler a Bíblia inteira esse ano. Então que nós possamos estar mostrando para o Senhor a nossa decisão de querer viver mais perto dele e de querer viver de acordo com o coração dele. Amém? Feche os seus olhos, vamos juntos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós declaramos que esse ano de 2026 nós podemos ver agora algo diferente acontecendo. Visualizamos agora os nossos lares, a nossa família. Pai, a tua palavra diz que o Senhor, ó Pai, nos dá a habilidade, a capacidade, os dons para que sejam utilizados para a edificação do teu reino. E a edificação do teu reino é o nosso coração. Começa pela nossa vida e se estende à nossa família, à igreja, à sociedade. Pai, em nome de Jesus, diante dessa palavra que o Senhor agora venha trazer para nós a direção de como nós podemos conduzir esse ano de 2026. Traga sobre nós a responsabilidade de nós estarmos vivendo de acordo com a tua palavra. Senhor, se está alguém aqui enfrentando desafios, que o Senhor nesse momento venha com o teu Espírito Santo trazer alívio, auxílio. Pai, permita que a mente dessa pessoa possa estar completamente ligada àquilo que o Senhor tem, que são as suas promessas. Em nome de Jesus, toda mentira,
nós declaramos agora, seja desfeita. Toda mentira e a verdade seja estabelecida. Em nome de Jesus, nós declaramos agora toda a seta de Satanás, tentando trazer engano, tentando trazer confusão, remove do nosso coração toda mentira de Satanás e desistência de Deus, de rejeição, nós declaramos agora, remove do nosso coração. Que os casais possam estar entendendo isso, que eles possam estar unidos agora. Espírito Santo de Deus, fortalece essa aliança, traga cura, traga transformação, unidade de espírito agora, em nome de Jesus, que os filhos recebam agora a bênção dos pais, com o coração alinhado com o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Dê para nós, esse ano de 2026, os teus olhos, dê para nós agora o discernimento, para discernir e ver com os olhos da fé, como será 2026, em nome de Jesus. Abra os nossos olhos espirituais, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento para este ano, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que caminhos serão abertos, caminhos jamais vistos diante de nós serão abertos. Eu posso ver com clareza, chegando, Senhor, agora, decisões que vão levar a gente a portas abertas, em nome de Jesus. Eu creio que Deus está trabalhando, mesmo quando nós não percebemos isso. Eu creio que Deus está agindo, mesmo que nós não percebemos isso, porque a nossa intenção, ela é pura diante do Senhor, e nós desejamos viver o melhor de 2026, de forma que o Teu nome seja glorificado. Nós declaramos agora, em nome de Jesus, eu posso mentalizar no meu coração uma imagem perfeita de famílias sendo realizadas, famílias sendo transformadas. Pai, eu vejo agora famílias sendo curadas, eu posso ver milagres sendo realizados nesse lugar, em cada lar. Eu posso ver os teus filhos e filhas realizando milagres com fé e ousadia, levando, Senhor, a tua palavra a outras famílias que nós ignoramos durante esse ano. Em nome de Jesus, nós podemos ver a sabedoria do Senhor sobre os jovens, os adolescentes. Desperta, abra os olhos dos nossos filhos, para que eles sejam mais fortes, para que eles sejam visionários, para que eles tenham experiência com o Senhor. Sim, Deus, nós pedimos isso, nós cremos, nós podemos ver uma realidade, uma transformação da Tua igreja, na mentalidade de cada um de nós. Eu posso ver, isso é real, em nome de Jesus, eu vejo, Senhor, a nossa mente renovada agora, eu vejo, Senhor, o nosso coração sendo transformado. Declare isso, Senhor, eu vejo a minha mente renovada, eu vejo o meu casamento restaurado. Começa a declarar, eu vejo a minha saúde restaurada, eu vejo a minha mente pertencendo completamente ao Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, eu vejo restauração dos meus relacionamentos. Começa a declarar, eu posso ver diálogo, honra dentro do meu lar. Eu posso ver agora os meus filhos felizes, alegres. Eu posso ver os meus filhos realizados. Começa a declarar, não é o que você está vendo, é o que você quer ver, que vai acontecer. Deus está dizendo, abre a tua boca, declare 2026, em nome de Jesus. Eu vejo o propósito de Deus em tudo que eu faço. Eu posso ver frutos surgindo no tempo certo do meu coração. Começa a declarar, Senhor, eu não aceito como está. E eu declaro agora vida sobre cada situação da minha vida. Sobre a minha saúde, sobre a minha vida espiritual. Eu declaro agora vida de Deus. Eu declaro em nome de Jesus. Começa a declarar. Eu vejo o meu corpo sendo restaurado. A minha saúde sendo restaurada. Eu vejo a minha alegria sendo restaurada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós declaramos, o Teu poder é liberado sobre nós. Eu declaro agora, Senhor, um ano de 2026 abençoado pelos Teus filhos, porque eles sabem abençoar. Eu declaro um ano de 2026 transformado, porque os Teus filhos sabem transformar. Eu declaro um ano de 2026 cheio de milagres, porque os Teus filhos sabem provocar milagres com suas bocas. Em nome de Jesus, nós declaramos, alinha o nosso coração. Ó Deus, traga, Senhor, a alegria da Tua salvação. Remove de nós tudo aquilo que é incredulidade e coloca-nos, ó Deus, como soldados preparados para esse ano de 2026. Uma igreja em unidade de espírito. Nós declaramos uma igreja vive em adoração ao Senhor. Eu posso ver e eu declaro, em nome de Jesus, a presença e o mover do Senhor em liberdade nesse lugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se você crê, diga amém, amém. Eu creio, por isso falei. Fala para o seu irmão assim, eu creio, por isso falei. Amém, glória a Deus. Feche os seus olhos, estenda suas mãos ao Senhor. O amor mais puro